casa estava isolada no alto de uma colina, envolta por uma floresta densa. O grupo de amigos, Marcos, Clara, Jonas, Pedro e Luana, achou que seria o lugar perfeito para um fim de semana longe da civilização. Desde a chegada, porém, algo parecia errado. A atmosfera era pesada, como se as paredes da casa escondessem algo podre. O ar estava frio demais para aquela época do ano, e o silêncio da noite era cortante, sem o som de grilos ou vento. A história da casa remonta a mais de um século, construída em 1897 por Emiliano Vieira, um homem excêntrico e recluso. Emiliano perdeu sua esposa e filhos para uma epidemia e, devastado, se isolou na mansão, mergulhando em práticas sombrias e rituais macabros para tentar se comunicar com eles. Durante anos, rumores sobre gritos, risos perturbadores e luzes estranhas no topo da colina se espalharam pela pequena cidade próxima. Quando Emiliano foi encontrado morto no porão, rodeado por símbolos profanos desenhados com seu próprio sangue, a casa ficou abandonada, mas o mal que ele invocara permaneceu. Ao longo das décadas, outros moradores tentaram ocupar a casa, mas todos tiveram destinos trágicos. Famílias inteiras enlouqueceram, alguns cometeram suicídio e corpos desapareceram misteriosamente. Uma pesquisa histórica revelou que o porão era usado para rituais satânicos e que, além de ser um local de invocação, havia algo enterrado ali, algo que não deveria ser perturbado. Quando Marcos, Clara, Jonas, Pedro e Luana decidiram passar um fim de semana na casa, cada um deles trouxe consigo seus próprios demônios internos, inconscientemente abrindo caminho para as forças da casa os consumirem. A atmosfera perturbadora se manifestava em formas únicas para cada um deles. Clara, desde a infância, era assombrada por pesadelos com a morte de seu irmão mais novo. Ela o viu se afogar na piscina de casa enquanto seus pais estavam distraídos. Esse trauma a fez carregar uma sensibilidade sobrenatural, tornando-a vulnerável à influência da entidade. Na casa, ela sentia que o irmão morto estava tentando falar com ela, uma ilusão cruel que a levou à banheira naquela noite fatídica. Jonas. Fascinado por ocultismo, ele realizava rituais secretos na esperança de se conectar com o além. Antes da viagem, ele encontrou uma referência à casa de Emiliano em um livro antigo, acreditando que ali descobriria uma revelação importante. Marcos. Ele escondeu por anos a culpa de ter abandonado um amigo bêbado em uma estrada deserta, que acabou morrendo em um acidente. Logo na primeira noite, estranhos sussurros começaram a ecoar pelos corredores. Clara jurava ter visto uma sombra passando pela janela, mesmo estando no segundo andar. Marcos tentava manter todos tranquilos, mas sabia que havia algo errado. A sensação de estar sendo observado crescia, como uma presença invisível que se arrastava pela casa. A casa, por si só, era um labirinto sinistro. Os corredores pareciam se esticar e se transformar. Portas apareciam e desapareciam, e salas secretas revelavam objetos perturbadores, fotografias antigas com rostos riscados, roupas infantis queimadas e paredes manchadas de sangue seco. O porão, em especial, era um poço de desespero. Passagens ocultas levavam a câmaras seladas e a escuridão parecia viva, sussurrando promessas de tormento eterno. Na segunda noite, um frio gélido se instalou na casa, como se uma névoa negra tivesse se espalhado pelos cômodos. Jonas desapareceu sem deixar vestígios. A busca foi frenética, com lanternas riscando as paredes escuras e gritos ecoando pelos corredores. Jonas, fascinado pelo ocultismo, havia passado semanas pesquisando e preparando um ritual antigo para invocar uma entidade sobrenatural. Ele acreditava que, ao dominar essas forças, poderia obter conhecimento e poder incomparáveis. No entanto, o que ele não sabia é que o ritual que escolheu era extremamente perigoso e poderia liberar algo muito mais poderoso do que imaginava. Jonas escolheu o porão da casa como local para o ritual. O ambiente era frio e úmido, com paredes de pedra e um chão de terra batida. Velas negras cintilavam, projetando sombras dançantes nas paredes. No centro do porão, havia um pentagrama desenhado com giz branco, cercado por símbolos cabalísticos incompreensíveis para a maioria. Jonas desenhou um círculo mágico ao redor do pentagrama, utilizando sangue de animal como tinta.
Esse círculo deveria servir como proteção contra as forças que ele estava invocando. Nas paredes do porão, Jonas escreveu em latim antigo as palavras de invocação. Essas palavras eram poderosas e perigosas, capazes de abrir portais para dimensões desconhecidas. Com o círculo mágico traçado e os ingredientes preparados, Jonas iniciou o ritual. Ele recitou as palavras de invocação em voz alta, sua voz ecoando pelas paredes do porão. À medida que pronunciava as últimas palavras, uma névoa negra começou a se formar no centro do pentagrama. O ar ficou pesado e carregado de uma energia sinistra. A névoa negra se transformou em uma criatura informe, com tentáculos que se contorciam e olhos que brilhavam como brasas. A criatura rugiu com uma voz profunda e gutural, e o círculo mágico começou a rachar. Jonas, aterrorizado, tentou interromper o ritual, mas era tarde demais. A entidade quebrou o círculo mágico e se libertou, espalhando o caos pela casa. A partir daquele momento, a casa nunca mais seria a mesma. Finalmente, o restante dos amigos encontraram seu corpo no porão, deitado sobre um altar improvisado, cercado por velas que ainda ardiam. O corpo de Jonas estava rígido, os olhos vidrados fixos em um ponto na parede oposta, onde um símbolo estranho havia sido riscado com sangue. Seus olhos estavam abertos, congelados em um olhar de puro terror, e o peito estava rasgado, com as costelas abertas como um livro desfolhado. Seu coração não estava mais lá. Uma figura sem rosto parecia pairar nas sombras do porão, como um vulto feito de escuridão líquida. Ela desapareceu assim que a luz da lanterna a tocou. A partir daquele momento, todos sabiam que não estavam mais sozinhos. Luana começou a ouvir sua própria voz ecoando pelos corredores, mas ela não se lembrava de ter falado nada. Pedro encontrou símbolos estranhos riscados nas paredes, que não estavam lá no dia anterior. Os amigos começaram a se virar uns contra os outros, dominados pela paranoia e pelo medo crescente. Com a morte de Jonas, a casa se transformou em um labirinto tortuoso. Corredores que antes eram familiares agora pareciam se esticar e contorcer, levando os amigos a salas que nunca haviam visto. As portas, antes estáveis, rangiam e se fechavam sozinhas, aprisionando-os em cômodos cada vez menores. A cada passo, ouviam-se sussurros e risadas macabras, como se a própria casa estivesse se divertindo com o desespero deles. As janelas, antes transparentes, agora eram cobertas por uma névoa negra que impedia qualquer tentativa de fuga. A casa parecia ter uma vontade própria, aprisionando-os em seu interior e alimentando-se do medo crescente que os consumia. O único pensamento era: será que estamos sendo punidos por algo? Será que trouxemos isso para nós mesmos? Na terceira noite, Clara foi encontrada morta na banheira. Seus pulsos estavam abertos e todo seu sangue deixava a banheira rubra. No espelho acima dela, a frase "Vocês não deveriam ter vindo" estava escrita com uma substância viscosa e preta que cheirava a carne queimada. Marcos tentou ligar para a polícia, mas o telefone só reproduzia ruídos de vozes distantes, choros e risos macabros. A entidade tinha um novo alvo, Marcos, e usou culpa da morte do amigo como uma arma. Começou a criar visões de seu amigo morto, acusando-o de covardia. Aos poucos, a sanidade de Marcos foi se esvaindo, até ele arrancar os próprios olhos na esperança de escapar daquelas visões insuportáveis. Seus amigos correram para socorrer, fazendo curativos e guiando Marcos pela casa na busca desesperada por uma saída. Enquanto tentavam sair da casa, Pedro sentiu algo o empurrar e caiu nas escadas, quebrando seu pescoço de uma forma grotesca, como se sua cabeça estivesse girada em 180 graus. Seu corpo convulsionou uma última vez antes de se apagar por completo. O chão ao seu redor começou a ceder, e mãos pálidas e deformadas surgiram das rachaduras, agarrando o cadáver e arrastando-o para dentro da terra. Após Pedro cair das escadas e ter o pescoço quebrado, o horror se intensificou. A casa parecia estar viva. As paredes pulsavam, e o cheiro de putrefação era insuportável. Sons de passos lentos e respirações arrastadas ecoavam. Uma voz sussurrava seus nomes, prometendo que eles não sairiam vivos. Luana, guiando Marcos, agora sem olhos, corriam desesperadamente pelos corredores, perseguidos por uma figura sombria. A cada passo, a
casa parecia mais escura e mais fria. As paredes se contorciam como se estivessem vivas e os móveis se moviam sozinhos. A figura, que antes era apenas uma sombra, agora tomava a forma de Jonas, com os olhos negros vazios e um sorriso grotesco. Luana tropeçou e caiu, e a figura se aproximou, estendendo suas mãos pálidas e geladas para agarrá-la, mas ela conseguiu se levantar a tempo, e junto com Marcos se trancaram em um quarto, mas a entidade já havia cravado suas garras neles. A porta parecia respirar, e o cheiro de podridão tomava conta do ar. Luana começou a ouvir a voz de Jonas, implorando por ajuda do outro lado da parede. Enlouquecida, ela arranhou as paredes até suas unhas se quebrarem e os dedos sangrarem, mas não encontrou nada além de tijolos. A cada batida na porta, a sanidade de Marcos se fragmentava mais um pouco. As visões de seu amigo o assombravam, acusando-o com uma intensidade cada vez maior. A culpa que ele carregava há anos, amplificada pela entidade, o consumia por dentro. A entidade, que antes se manifestava como sombras e sussurros, agora tomava forma física. A porta rangeu e se abriu lentamente, revelando uma figura alta e esguia, com olhos negros vazios e um sorriso cruel. A figura era uma amalgama de todas as vítimas da entidade, incluindo o amigo de Marcos. Ela o chamava pelo nome, sua voz ecoando na mente de Marcos como um martelo golpeando um prego. Com um grito desesperado, Marcos se jogou sobre a figura, tentando afastá-la. Mas a entidade era mais forte. Seus dedos afiados penetraram na carne de Marcos, causando uma dor aguda que o paralisou. A entidade o ergueu do chão, seus olhos brilhando de um prazer sádico. Em um instante, a figura cravou suas garras nas costelas de Marcos, arrancando-as com brutalidade. O sangue jorrou, tingindo as paredes de vermelho. Marcos caiu no chão, gritando de agonia. Luana, horrorizada, tentou ajudar, mas a entidade a empurrou para longe. A figura se inclinou sobre Marcos, sussurrando palavras incompreensíveis em seu ouvido. A mente de Marcos, já fragilizada pela culpa e pelo terror, finalmente cedeu. Com um último suspiro, ele expirou, a imagem de seu amigo morto gravada em sua mente. A entidade, satisfeita com sua conquista, se virou para Luana, seu próximo alvo. Mas Luana, fortalecida pela morte de Marcos, decidiu enfrentar seu destino. A batalha final estava prestes a começar. Um grito rasgou a garganta de Luana, um som animal que ecoou pelas paredes daquela casa amaldiçoada. A visão de Marcos, seu amigo, sendo torturado de forma tão brutal, a dilacerava por dentro. A culpa que antes consumia Marcos agora se voltava contra a entidade. Uma fúria cega que a impulsionava a agir. A esperança, um fio tênue, lutava para não se apagar diante daquela atrocidade. Com os olhos arregalados de horror e as mãos tremendo, ela avançou sobre a entidade. Seus dedos machucados após arranhar as paredes, agora eram uma extensão de sua raiva. A batalha que se seguiu foi uma dança macabra entre a luz e as trevas, entre a esperança e o desespero. Cada soco de Luana era um grito silencioso de revolta, um ato de defiança contra o mal absoluto. A entidade, sentindo a ira de Luana, contra-atacou com uma ferocidade inimaginável. As sombras se contorciam ao redor delas, tomando formas grotescas que se projetavam para atacá-la. Luana esquivava-se por um triz, com seu corpo raspando as paredes, enquanto ela se movia como uma sombra. A cada ferimento, a dor se intensificava, mas Luana não se rendia. Ela se lembrava da vida, da luz do sol, da alegria de estar viva. Essa lembrança era seu combustível, a força que a impulsionava a continuar lutando. A batalha se prolongou por horas, ou talvez por dias, ou talvez por uma eternidade. O tempo não tinha mais sentido naquele lugar. Luana se sentia cada vez mais fraca, mas sua vontade de sobreviver era inabalável. No final, exausta e ferida, Luana caiu no chão. A entidade se aproximou, sua sombra se estendendo sobre ela como uma mortalha. Nos últimos momentos de consciência, Luana viu o rosto de Marcos, seus olhos vazios encarando-a com tristeza. A entidade a tocou e uma escuridão profunda a envolveu. Luana sentiu sua mente se desfazendo, seus pensamentos se perdendo em um labirinto sem fim. Quando a consciência a abandonou, ela ainda podia ouvir o eco de sua própria voz,
sussurrando uma única palavra: sobreviver. No amanhecer do último dia, a polícia encontrou os corpos espalhados pela casa, cada um em uma posição grotesca. Luana, a única sobrevivente, estava em estado catatônico e foi levada a um hospital psiquiátrico. Ela repetia sem parar que havia algo na casa que não os deixaria sair. A polícia, cética, atribuiu as mortes a alucinações em massa, resultado de drogas ou de um pacto suicida. Os eventos foram abafados e a casa permaneceu abandonada, esperando por suas próximas vítimas. Luana, por sua vez, nunca mais recuperou a sanidade. Nos corredores do hospital, ela sussurrava sobre os ecos que a perseguiam, sobre como ainda ouvia Marcos chamando por ela, pedindo para sair. E, em noites de lua cheia, aqueles que se aproximam da casa juram ouvir risos e sussurros saindo das janelas escuras, como se a casa estivesse viva, esperando pacientemente pelo próximo grupo imprudente que ousar entrar